A Câmara dos Deputados está em alerta em relação ao déficit das contas do governo federal. Segundo a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Casa, o Planalto deve registrar um rombo de 31,7 bilhões de reais somente no mês de fevereiro. Os dados analisados pelo Congresso também apontam que nem o aumento da arrecadação com impostos, que cresceu mais de 1% em um ano, foi suficiente para conseguir cobrir esse déficit do governo, que gastou 174 bilhões e arrecadou 142,3 bilhões. Por fim, o relatório da consultoria revela que houve um aumento nos gastos de quase 2% e que o rombo seria ainda maior se o orçamento de 2025 já tivesse sido aprovado. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Os levantamentos e as apurações feitas pela Câmara Federal, o governo gastando muito mais do que arrecada, Cristiano Beraldo. Essa é uma situação muito difícil porque quando esse rombo não para de crescer, né, Beraldo? Aí a gente precisa analisar quais podem ser as consequências, inclusive para a população. E quem mais sofre é a população mais pobre, né, Beraldo? Pois é, Caneto, quem poderia imaginar, não? Essa constatação do óbvio, coisas que a gente tem visto acontecer na Câmara dos Deputados, que é quem aprova o orçamento. O problema é que o orçamento no Brasil vem sendo aprovado com números inflados, com expectativas de receita irreais, sempre na base daquela negociação que vem ali acompanhado de emendas parlamentares, de indicação para cá, para acolá, e interesse mesmo num orçamento equilibrado, decente, que realmente seja compatível com a realidade do Brasil, fica por conta do delegado Palumbo e de pouquíssimos parlamentares que efetivamente estão ali para fazer o trabalho que precisa ser feito sem esperar absolutamente nada em troca, vindo do governo, seja lá de quem for. A gente tem hoje no Brasil uma situação de insolvência, que só não fica insolvente de fato porque se trata do governo, com aquela máquina maravilhosa de imprimir dinheiro, de inventar dinheiro onde não existe, claro, com consequências extremamente danosas. Essas contas públicas completamente desequilibradas é que jogam a população cada vez mais, não só no endividamento impagável, mas na inadimplência. Então, uma situação absolutamente terrível para o país como um todo, mas, sobretudo, para a vida dos brasileiros. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: Câmara Federal fez um levantamento indicando que o governo federal gasta mais do que arrecada. Agora o delegado Palumbo vai trazer suas impressões, suas análises em relação a esse levantamento, essa projeção feita inclusive pela Câmara dos Deputados, né, delegado Palumbo? Muita gente escreveu aqui, bom, novidade nenhuma. Zero novidade. Vamos falar com o povo. Dona Maria, seu João, seu José, está nos ouvindo neste momento. Se você ganha 10 mil e você gasta 20, alguma coisa está errado e você vai quebrar. O que você vai fazer então? Bom, eu tenho 2 carros, eu vou me dispor de um, vou ficar com um só. Eu gasto tanto em plano de saúde, no mercado, eu vou tentar dar uma arredondada nisso daí. O governo deveria fazer a mesma coisa. Tem 40, 39 ministérios? Vamos diminuir os gastos. Viaja-se demais? Vamos diminuir as viagens. Vamos parar de gastar tantas emendas, né? Aliás, bilhões de reais em emenda para aprovar determinados projetos. Vamos economizar. Mas não, enquanto tem uns do governo que falam tem que gastar mesmo, tem que gastar porque estamos em ano de campanha, outros não querem gastar tanto assim. Então fica o governo batendo cabeça um com o outro. É evidente que se você ganha 10 e gasta 20, uma hora vai quebrar. E não é diferente com este país. Não é diferente com a casa da Dona Maria, da casa do seu José, da casa do Antônio. Não é diferente. Isso é tão claro quanto a luz solar. E, infelizmente, o governo não corta na própria pele. E aí a gente fica vendo essa gastança de dinheiro público como se fosse fácil resolver. Vamos lá no Banco Central, na Casa da Moeda, vamos imprimir um monte de moeda, joga no mercado. Não é assim. A situação vai ficando cada vez pior. Já estamos aí no 3º ano de mandato e a história se repete. Nada diferente do que aconteceu no 1º, no 2º ano e não vai ser diferente no 4º.
Pois é, levantamento da Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara Federal, indicando que, mês de fevereiro, receitas 142,3 bilhões, despesas 174 bilhões, déficit acima de 30 bilhões de reais. Você, Dávila, quais são as consequências práticas quando a gente fala de um país? Porque o Beraldo trouxe essa informação importante, né? Quando a gente fala de uma empresa, a empresa ou ela se desfaz de alguns ativos, mas a depender de como ela administra, ela pode quebrar, né? Só que o país não quebra, porque pode emitir título, pode pedir dinheiro emprestado, enfim, tem muitas saídas. Mas quais são as consequências de uma administração que permite rombos na casa das dezenas de bilhões? Como isso impacta no dia a dia da população, Dávila? Não, só uma correção. O país quebra, sim. Eu vou explicar como ele quebra. O Brasil hoje deve muito, como bem disse o Beraldo e o delegado Palumbo, você está gastando muito mais do que arrecada. Então, o que acontece? Você precisa tomar dinheiro emprestado. O Brasil está tomando dinheiro emprestado, que na verdade, são os títulos públicos lançados no mercado. Ali tem uma taxa de juro. Chega uma hora que o mercado percebe que o Brasil vai dar calote, porque não consegue honrar esses títulos, ele não consegue rolar dívida. E aí não tem como pagar a dívida. Aí ele tem duas opções. Ou ele vai dar o calote nos detentores do título, ou ele vai dar o calote interno aqui para o povo. As pessoas que estão comprando CDI aqui no mercado. Chega e fala, não vou pagar. Então o país quebra. Lógico que quebra. Não, se continuar... Quebra, ele não vai fechar as portas, é isso que eu quis dizer. Não, mas é importante. Não, mas quebrar significa... O que acontece quando uma empresa entra em recuperação judicial? Primeira coisa que você tem que fazer é o tal do corte, é o haircut. Fala assim, olha, ninguém vai receber mesmo, né? Então é o negócio assim, você topa receber só 50% do que o governo deve com você? Você topa receber só 10%, 20% para receber alguma coisa? É isso que pode chegar ao ponto, né? O Brasil já teve declaração de moratória no passado. Então, a moratória que pode acontecer é uma interna ou externa. E o Brasil, infelizmente, está neste caminho por causa desse governo irresponsável fiscalmente. Não só está gastando mais do que arrecadando, e é óbvio que o remédio, como bem disse o Beraldo Palumbo, é cortar a despesa. Não, mas sabe o que ele está fazendo? Eles estão aumentando a despesa do orçamento. É gastando mais. Agora quer apresentar um projeto que o delegado Palumbo vai ter que analisar rapidamente aí, porque eles vão fazer pressão, que é a isenção do imposto de renda até R$5.000. Bom, só isso. O governo está falando que vai aumentar 27 bilhões. Eu sou muito mais na conta do mercado que esse rombo vai ser de 35 bilhões. 35 bilhões. Aí o governo fala do pé de meia. O pé de meia. Por que o pé de meia não está no orçamento? Por que está sendo gasto como uma despesa extra-orçamento? Vai incluir mais 12 bilhões. O orçamento, outra coisa que não está no orçamento que precisa estar, o Vale Gás, 3 bilhões e meio. Ou seja, tudo que o governo está mandando para o Congresso é aumentar a despesa pública em alguém que está com rombo de 31 bilhões. Então o negócio é o seguinte, você está com rombo de 31 bilhões... Ao invés de reduzir despesa, você está falando, não, peraí que eu tenho mais um pacotinho que eu vou empurrar mais uns 50 bilhões de gastos a mais. É um negócio inacreditável a irresponsabilidade. Agora, o Congresso tem que jogar duro. O Congresso tem que recusar esse orçamento, não pode aceitar. E se quiser fazer a isenção do imposto de renda de 5 mil, onde é que vai cortar no subsídio? Tem 500 bilhões de reais de subsídio anual do governo. Ué, não vai custar 35? Corta 35 da onde? Qual é o subsídio que vai cortar? Pode começar pelos penduricalhos, custa 3 bilhões e meio. Né? Pode começar por redução da despesa do judiciário mais caro do mundo, que gasta 1,6% do PIB. Tem muito lugar para começar. Então, assim, ou o Congresso Nacional age como esse contrapeso, a irresponsabilidade do Poder Executivo na questão orçamentária, ou o Brasil corre o risco de ir para uma moratória, porque não tem outro jeito. Ninguém vai comprar título do governo brasileiro, nem que o juro vai a 20%, porque não é o problema do juro alto, o problema é que você não vai conseguir honrar a dívida, você não consegue pagar a sua dívida. Nós estamos caminhando
para esse nível. O Brasil tem hoje a maior dívida em relação ao PIB de todos os países emergentes. E o governo continua a colocar o pé no acelerador do aumento do gasto público, sem dizer de onde vem a receita.